Olá, meus amigos do nosso estudo bíblico, muito bom dia para você. Possivelmente, ou com certeza, você percebeu, você descobriu aí que o nosso estudo mudou de sexta-noite para sábados de manhã, é o momento em que a gente libera o vídeo. E a razão disto é muito simples, é porque a gente gostaria muito que as pessoas voltassem aos nossos estudos presencialmente. Toda essa questão daquilo que se chama aí pandemia, se convencionou chamar de pandemia, isso está sendo página virada e nós queremos motivar as pessoas a saírem do gueto do medo e voltarem à comunhão, voltarem a se submeterem à palavra, o que é de fato muito importante, tá bom? O nosso estudo de hoje é Lucas, estamos estudando o Evangelho de Lucas, no capítulo 7, os versos 1 a 23. É um texto longo, como a maioria dos nossos textos tem sido mais longos. Naturalmente, nós não temos aqui o tempo de fazer um estudo aprofundado. O que a gente quer fazer, eu diria assim, uma espécie de provocação para que alguns impulsos, algumas questões muito importantes da palavra sejam trazidas à tona e que elas então nos provoquem, nos desafiem para mudança de pensamento, de comportamento e nos provoquem também a nós mesmos, cada um no seu quadrado aí na sua casa, a também se debruçar sobre o texto bíblico. Esse trecho de 23 versos, Lucas 7, 1 a 23, ele é composto de três cenas, eu diria assim, três episódios, todos eles envolvendo a pessoa de Jesus. As três cenas, esses três episódios, eles são marcados por muitos e intensos sentimentos. Tem sentimento de tristeza e sentimento de alegria, grande tristeza e grande alegria. A tristeza marcada pelo comportamento humano, pela impossibilidade humana, pelo limite humano. E a alegria, então, quando esse limite humano é encontrado pelo poder incomparável do Senhor Jesus, que transformou a tristeza em alegria. Então, é isso que nós vamos tratar hoje à noite, onde a presença de Jesus mudou a história, e aquilo que estava marcado para ser fracasso, para ser tragédia, aquilo então vira em motivo de alegria. No terceiro caso, não houve, por assim dizer, o êxito conforme o nosso entendimento de sucesso ou de êxito, mas de qualquer forma fica evidenciado que Jesus é Senhor sobre todos os nossos limites, inclusive sobre a morte. A primeira cena, então, ela revela a história do centurião, ou de um centurião. O centurião era o que? Era quem? Era um militar romano, comandante de 100 soldados. Esse é o centurião, um centurião que se destaca no Novo Testamento por uma questão muito simples. Ele é um homem de fé. Mas a primeira coisa que eu quero destacar é o seguinte: ele era um homem bondoso. Ele era um militar, já falei. E um militar, ele é tarimbado, ele é forjado para ser um homem técnico, por vezes rude. Mas esse homem, ele era um homem bondoso. Ele era bondoso na sua vida mais privada, doméstica, lá dentro da sua casa, no seu âmbito familiar, e ele era bondoso também no público, lá no âmbito social, por assim dizer. No âmbito privado, por que eu estou dizendo que ele é bondoso? Porque o texto relata de que ele procura Jesus para que Jesus cure um dos seus escravos. Talvez você ache estranho que ele é bondoso, mas tem escravos a seu comando. Era um estilo, digamos assim, social e normal daquele tempo, de que pessoas de posses, eles tinham escravos sob seus serviços. E esse homem, esse centurião, que a gente não sabe o nome, ele então se importa por esse seu escravo de uma tal maneira que ele quer que Jesus cure o seu escravo.
Isso chama atenção pelo seguinte, porque um escravo, ele não era muito diferente, esse era o entendimento, ele não era muito diferente de, digamos assim, uma ferramenta de trabalho. E ele poderia substituir essa sua ferramenta que, no caso dele estar então doente, esse escravo, digamos assim, ele não servia mais, ele não cumpria mais o seu propósito. Então o centurião teria toda a liberdade de substituir a peça, substituir a ferramenta, mas ele não faz isso. Ele procura uma saída, e não uma saída qualquer, não uma saída honrosa, não uma coisa meia boca, mas ele procura a cura para o seu escravo doente. No outro lado, esse centurião, o texto revela também que ele tinha a aprovação popular dos judeus. Isso chama atenção pelo seguinte, porque os romanos, eles dominavam militarmente toda a região de Israel. Naturalmente, por isso, eles eram odiados pelos israelitas. Mas esse centurião em particular, ele não era odiado. Por quê? Porque ele procurou agradar o ambiente social no qual ele estava inserido. Ele poderia usar a força, poderia usar o poder da lei, o poder da força que ele tinha, sem homens, sem soldados, mas ele não faz isso. Ele construiu inclusive uma sinagoga, que era uma espécie de capela de oração, ou uma escola de leitura e de oração para os judeus. Ou seja, ele se importou no meio onde ele estava, aquele meio que ele poderia impor força, mas ele impõe, por assim dizer, bondade, compaixão, misericórdia. Então isso chama muito a atenção da gente, esse homem aí. Ele era também um homem de fé, porque ele diz ali que Jesus não precisava vir ao seu encontro, Jesus não precisava estar presente para que o seu escravo fosse curado. Ele entende que uma simples palavra de Jesus teria poder, teria autoridade para que o seu escravo doente recuperasse a saúde. Ele entendeu, ele cria que não era necessário um ritual diferente por parte de Jesus. Ele entendeu, ele creu nisso, de que não era necessário um ritual lá onde Jesus está então repreendendo a doença, nenhum sentimento de paz ou alguma coisa assim extraordinária que alimentasse a vista, que alimentasse o ouvido. Nada disso, ele, por assim dizer, ele dispensa tudo isso. Ele é diferente daquela coisa do crer para ver. Ele simplesmente crê, e por crer ele viu que Jesus curou o seu escravo. E uma outra característica desse nosso amigo centurião, ele era um homem humilde. Apesar de ele ser um comandante militar de um grupo de 100 soldados, ele admitiu que Jesus tinha alguma coisa que ele não tinha. Jesus tinha alguma coisa que o exército romano não tinha, o império não tinha. Ele não procura o seu superior, ou o seu comandante imediato, ele procura Jesus. Ele sabe que Jesus tem uma grandeza que o exército romano não tem. E ele diz, inclusive, que ele não se considerava digno de que Jesus entrasse na sua casa. Algumas perguntinhas para a gente remoer. Como são as nossas relações sociais, especialmente naqueles lugares onde nós temos, digamos assim, humanamente falando, superioridade sobre as pessoas com quem convivemos? Nós respeitamos, honramos, queremos o bem das pessoas ou nós as pisamos? Como é que é com a gente lá no nosso lugarzinho? Nós conseguimos ser bondosos com os menos favorecidos? E esse homem, ele não era, digamos assim, um cristão, ele era um pagão, ele não tinha uma formação evangélica ou cristã ou bíblica, mas ele nos deixa algumas questões para a gente remoer aí. Essa é a primeira cena. A segunda cena que eu quero tratar com vocês, o que eu quero olhar nesse texto, é a partir do verso 11 de Lucas 7 até o verso 17, onde
nós temos a ressurreição de um jovem, de um menino, que estava sendo levado para o sepultamento. Então aqui nós temos o encontro da vida com a morte. Jesus estava entrando numa pequena cidade e, ao mesmo tempo, estava saindo da cidade o cortejo fúnebre. E esses dois grupos, o grupo com Jesus, que eu chamaria de grupo da vida, que está capitaneado, por assim dizer, pelo Senhor da vida, o Senhor Jesus, ele se encontra, diríamos assim, coincidentemente. Não foi um encontro planejado. O primeiro encontro, alguém procurou Jesus, o centurião mandou seus homens de confiança procurarem Jesus. Aqui nesse encontro, ele é um encontro que acontece porque os dois grupos estão caminhando em direções opostas. Mas não apenas o sentido de que um sai e outro entra na cidade, mas também tudo é oposto nesses dois grupos. Um dos grupos tem Jesus, o Senhor da vida, o outro grupo tem um morto para ser sepultado. Um dos grupos tem desespero porque tem morte, no outro grupo tem esperança, tem alegria porque Jesus está presente. E é assim na nossa vida. Todos nós temos motivos de tristeza, todos nós lidamos com a morte, cai lá, essa realidade chega em nossa vida e nós precisamos lidar com isso. E o que mudou aquele dia e a história daquela mãe? Isso aí nós precisamos sublinhar. Por quê? Porque era uma viúva, e essa viúva, ela, então, sem o marido, ela estava completamente desassistida. E ela está sepultando quem? Um menino, ou seja, um futuro homem. Esse que iria dar suporte para ela no futuro. Tem que lembrar, aquela mãe não tinha aposentadoria. A aposentadoria dela, a segurança dela, a estabilidade dela estava no filho, porque o marido já tinha falecido. Essa é a cena, esse é o ambiente ali. Então aquela mãe está sepultando o seu futuro. E quando esse cortejo fúnebre encontra Jesus, o que era desespero vira em esperança. Por quê? Porque encontraram Jesus. Eu quero deixar esse recado para ti e naturalmente para mim também. As nossas desesperanças, as nossas lamentações, muitas delas marcadas realmente pela morte ou pela perspectiva da morte, que é a coisa mais certa que está diante da gente. Isso muda e pode mudar quando Jesus nos encontra. E o mesmo Jesus que encontrou aquela viúva, dando esperança para ela e para quem estava naquele cortejo, o mesmo Jesus, a Bíblia diz em Hebreus 13, Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. O mesmo Jesus quer nos encontrar também nos nossos dilemas, nos nossos desencontros, nos nossos temores, nas nossas situações onde a morte fala muito forte no nosso ouvido e às vezes no nosso coração também. E a terceira cena que nós temos, ela tem um caráter bastante diferente. Ela aponta para a realidade do João Batista que estava preso. E ele não estava preso porque fez uma coisa imoral, ele estava preso justamente porque ele falou a verdade, porque ele apontou a imoralidade do rei Herodes. E descontente com alguém que lhe meteu o dedo no nariz, o Herodes mandou colocar João na cadeia. A situação de João é difícil por quê? Isso se desenha bem claro no verso 20, quando o João pediu que alguns homens de confiança dele fossem a Jesus e fizessem a seguinte pergunta. Lucas 7:20. És tu aquele que haveria de vir? Ele está falando do Messias. Messias significa ungido e prometido. E nós sabemos que o João Batista ele foi enviado por Deus como precursor, alguém que veio antes de Jesus, anunciando que Jesus viria. E o João muitas vezes fez isso. O João inclusive já havia batizado Jesus. Mas agora lá na prisão ele entra num momento, num
num tempo de dúvida. E daí a pergunta: és tu aquele que haveria de vir? És tu aquele Messias mesmo? Ou devemos esperar algum outro? Essa é a pergunta. Ela parece uma pergunta simples, mas ela é de um significado profundo e que resolve ou não a angústia do João. Veja bem, se Jesus é o Messias que Deus havia prometido que viria e que João já havia ido e vindo à frente dele, então estaria, digamos assim, apesar da prisão de João, estaria tudo, digamos, acertado ou tranquilo. Por quê? Porque o João já tinha feito o seu trabalho de precursor. E se Jesus era aquele que então o João anunciou, então o João poderia considerar que a sua missão havia cumprido o seu propósito. Estava, humanamente falando, por exemplo, tranquilo. Por quê? Porque João cumpriu aquilo que Deus tinha pedido que ele fizesse. Ele veio e fez o que era para ter sido feito. Agora, e se Jesus não é o Messias? Então, o João está numa situação de um grande conflito. Então, se Jesus não é o Messias, se ainda é um outro que tem de vir, então por que ele, João, ainda está na cadeia? Então por que ele, João, ainda continua lá? Porque Deus não o tirou de lá ainda. Essa é a pergunta. Ela não aparece aqui, mas ela está implícita naquilo que o João diz no verso 20, esperar outro. Devemos então esperar um outro, então eu preciso sair da cadeia, então alguma coisa tem de acontecer, um milagre fora do comum precisa acontecer, eu preciso sair da cadeia e cumprir o meu propósito de precursor, de aquele que vai na frente de Jesus. Então, o que Jesus faz com o João? Ele diz aquilo que era a tarefa do Messias. Isso aparece nos versos 21, 22, 23 ali. Voltem e anunciem, 22 e 23, voltem e digam para João o que vocês viram e ouviram. Os cegos estão vendo, os aleijados estão andando, os leprosos são purificados, os surdos estão ouvindo e mortos são ressuscitados. Uma morte acabou de se transformar em vida ali daquela viúva. Então, o João sabe que de fato Jesus é o Messias. Ele não viu, mas ele ouve daquelas pessoas a quem ele encarregou de fazerem aquela pergunta para Jesus. Semelhantemente ao apóstolo Paulo, que não tem a cura da sua doença, o João não tem a soltura do seu aprisionamento. Mas na vida cristã muitas vezes é assim, nós não temos aquilo que nós julgamos êxito ou sucesso ou vitória. A vitória consiste em que a gente permanece, algumas vezes é assim, em que a gente permanece fiel e crente e consagrado ao Senhor Jesus até o final da nossa vida. O João não experimenta a libertação, mas ele experimenta, sim, o cumprimento daquilo que Deus deu para ele. Diferente, talvez, do que ele imaginava, mas Deus cumpriu a sua história na sua vida. Meu amigo, esse texto nos mostra que o Senhor Jesus, ele inverte, ele dá uma invertida naquilo que era desespero, que era dúvida, que era doença, no caso do centurião ali, do servo do centurião. Assim na sua vida também, Deus quer e pode interferir de forma transformadora, libertadora, dando vitória e dando paz. Às vezes sim, diferente do que a gente imagina ou gostaria. Que Deus te abençoe.